O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Boa noite. Boa noite, senhores telespectadores. Ouvinte, na verdade, né? Tudo isso é uma farsa. Seguinte, eu sei que eu tinha me comprometido a voltar com esse podcast no dia 8 de setembro e você sabe que eu nunca atraso publicação de episódio. Quanta mentira, quanta mentira. Não é mentira. Da próxima vez eu vou trazer um óleo de peroba aqui. Não seja leviano. Não seja leviano. Tá, tudo bem, já rolou atraso uma vez ou outra, mas hoje eu tô aqui pra equilibrar as coisas. Desequilibrado. Não tem coragem de defender desequilibrado. Não, o contrário. Hoje eu tô chegando uma semana antes do previsto pra dar uma compensada, né? Sabe como é que é? Às vezes a gente erra, depois a gente compensa um pouquinho. Isso pra mim tem um nome. Que nome, gente? Cambalacho. Não, imagina. Quem faz cambalacho é cambalacheiro. Não, nada disso. Eu só voltei uma semana antes do combinado. Está aqui para responder ao povo brasileiro. Exatamente, muito obrigado. O episódio lá do dia 8 de setembro continua de pé, ele vai acontecer. Eu tô profetizando para a nação brasileira. Vai ser o episódio Jornalismo pela Democracia. A democracia é uma delícia. E a gente vai falar sobre a cobertura de manifestações antidemocráticas. Eu quero deixar aqui o meu protesto. Mas esse episódio de hoje... População, presta atenção. Esse é um episódio a mais, que não estava previsto na série Eleições. Glória. Mas eu achei que era uma inclusão necessária, porque como você percebeu aí nessas intervenções, debate eleitoral é uma coisa que fica marcada na nossa memória. Então esse é o nosso tema de hoje, a cobertura jornalística do primeiro debate da eleição presidencial de 2022. Como você talvez já saiba, eu sou o Rodrigo Alves. Nos episódios anteriores eu sempre falava, essa música que você tá ouvindo é do Gabriel Falcão, mas hoje a música do Gabriel vai esperar um pouquinho, porque essa que você tá ouvindo, claro, é a vinheta clássica que eu peguei emprestada do debate da Band, que reuniu 6 candidatos à presidência da República na noite de domingo, dia 28 de agosto. Foi a primeira vez que Lula e Bolsonaro estiveram frente a frente num debate. E eu achei que a gente precisava falar aqui não sobre o desempenho dos candidatos, mas sobre o que interessa mais pra gente aqui no Vida de Jornalista, os bastidores e o trabalho de quem estava lá para cobrir o debate. Para minha sorte, 2 grandes amigos e também parceiros do Vida na Rádio Guarda-Chuva estavam lá, porque também trabalham no Grupo Bandeirantes, na Band News, e são eles que vão contar pra gente o que acontece por trás das câmeras, ali nos estúdios, nas salas, nos corredores, tudo que rola nessa cobertura jornalística. Então, deixa eu dar as boas-vindas pros 2. Aqui estão os candidatos que aceitaram o nosso convite. Começando pela minha direita. Gabriela Maier, que você já conhece do podcast Põe na Estante. À minha esquerda. Renan Suquevicius, dos podcasts Finitude e Dissidentes. Bem-vindos, senhores, e até já. Esse negócio de a minha direita e a minha esquerda não teve nada a ver com posição política não, tá? E agora sim, deixa eu chamar a música do Gabriel Falcão. Pronto, antes de trazer o Renan e a Gabi, deixa eu só te apresentar essa outra Gabi aí que você ouviu, caso você seja jovem o suficiente para não ter reconhecido. Essa voz é da Marília Gabriela, jornalista que ficou muito famosa pelo seu programa de entrevistas, que passou por vários canais desde os anos 90. Ela apresentou antes o TV Mulher nos anos 80, mas também ficou conhecida pelos debates eleitorais que ela mediou. O mais famoso deles em 1989, que tinha na bancada simplesmente Lula, Brizola, Maluf, Mário Covas, vários outros, e isso sem falar nos que não compareceram ao debate: Fernando Collor, Ulisses Guimarães e Silvio Santos. Que tal essa campanha de 89? 33 anos depois, o debate da Band, agora em parceria com a TV Cultura, o UOL e a Folha de São Paulo, reuniu Lula, do PT, Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Luiz Felipe Dávila, do Novo e Soraya Tronic, do União Brasil. Não tem mais a Marília Gabriela, mas foram 4 mediadores: a Adriana Araújo e o Eduardo Oineg, da Bandeirantes, nos 2 primeiros blocos, e depois, nos 2 últimos blocos, a Fabiola Cidral, do UOL, e o Leão Serva, da TV Cultura. O que interessa pra gente aqui é saber o que rolou nos bastidores com os repórteres que estavam lá cobrindo. Então agora sim,
Gabriela Maier, bem-vinda mais uma vez ao Vida. Oi, Rodrigo. Oi, ouvintes do Vida de Jornalista. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Prazer meu receber a Gabi de novo. Ela hoje trabalha como apresentadora na Band News FM, com experiência tanto na rádio como nos telejornais, e ela estava lá reportando ao vivo nos bastidores do debate, assim como ela já tinha trabalhado na Band nas eleições de 2018 e 2020. Só que dessa vez uma expectativa muito grande nessa fase inicial da campanha de 2022. 2022 está sendo uma eleição que está recebendo muita atenção pelo momento político do país, e havia, até o último momento, a indefinição da presença dos dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto. Então a gente não sabia, até o dia mesmo do debate, ou até a véspera do debate, se Bolsonaro e Lula viriam para esse encontro entre 6 candidatos que concorrem ao Palácio do Planalto. E no dia do debate propriamente, havia muita imprensa. Então a Gabi vai começar explicando pra gente exatamente esse momento do pré-debate, pra gente entender como é que funciona a imprensa toda ali na expectativa pela chegada dos candidatos e, nesse caso, o público em casa também querendo saber se ia rolar mesmo esse embate Lula versus Bolsonaro. Os candidatos chegam de carro, entram de carro dentro do pátio da Band, descem do carro e vão para um corredor que é montado para que os repórteres consigam falar com os candidatos logo na chegada. É um corredor que foi forrado com um carpete preto e no meio do corredor foi montado um tablado azul marinho, onde tinha um púlpito que ficavam microfones de várias emissoras. Antes do tablado, ficavam posicionadas as câmeras da própria Band e, nesse caso, do debate de 2022, as câmeras dos parceiros. Ela já começou, Gabi? Ainda não. Tô aqui esperando do ladinho. Tô colada aqui no Juliano Dipp, nosso colega da TV Band, para que a gente consiga entrar aqui ao mesmo tempo. A gente tá só posicionando todo mundo, porque, como vocês falaram aí na abertura, são várias as emissoras trabalhando juntas nessa noite para a gente conseguir trazer as informações. E os repórteres desses veículos, né, os veículos da casa, assim, dos organizadores do debate, é que tinham acesso aos candidatos nesse primeiro momento. Como eram 6 candidatos e sempre tem aquele risco de vai que chegam 2 ao mesmo tempo, não pode perder ninguém, tem que pegar todo mundo na chegada, enfim, para não sobrecarregar também, né, a gente se divide. Nesse caso, éramos 3 repórteres. Fábio França, que também é apresentador da Band News FM, o Renan Suquevicius, que apresenta também na Band News FM, e eu. E nós dividimos os 6 candidatos entre nós 3, então eu fiquei com Lula e Soraya Tronic. É uma pena que não tenha mais candidato, porque é importante, quanto mais candidato tiver, melhor para a democracia, e o povo tem mais facilidade de escolher aquele que ele considerar que pode ser a melhor ou o melhor candidato a presidente. O candidato Lula passando por aqui, passou rapidamente, o candidato do PT. O Fábio ficou com Bolsonaro e Felipe Dávila. Eu preciso passar a bola para nossa reportagem. Fábio França tá aí do ladinho, o Bolsonaro chegou. E tem um ex-presidente, então dá para fazer comparações. Os outros vão fazer propostas, né? Promessas. E o Renan ficou com Ciro e Simone Tebet. É não só uma honra, mas uma responsabilidade que eu assumo com muita humildade, mas com muita certeza de que nós estamos do lado certo da história. Simone Tebet, do MDB, a 4ª candidata à presidência da República a chegar aqui à sede do Grupo Bandeirantes. Agora o Renan já vai chegar aqui para contar um pouquinho dos bastidores também. E é claro que para correr tudo bem nesse momento das entrevistas, em todo esse pré, que você fica no ar ao vivo muito tempo antes de começar o debate, tem toda uma preparação de cada jornalista. A gente já sabia quem era responsável por quais candidatos e a gente fez um trabalho de pesquisa antes, justamente para a gente conseguir segurar com informações no ar. Então, nesse momento em que você tem que segurar ao vivo, o candidato está chegando, você vai descrevendo o que você está vendo, mas você também pode completar com informações. Vai lá, Renan Suquevicius acompanhando a chegada do candidato. Boa noite, Renan. Boa noite, Sheila. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso, o candidato do PDT acaba de chegar aqui ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ele teve a candidatura confirmada no dia 20 de julho. Tem 64 anos, é advogado, aparece em boa parte das pesquisas no 3º lugar, né? 3º colocado. Tudo isso são informações que nos ajudam a segurar uma cobertura ao vivo que é extensa, cansativa e que você tem que pegar uma audiência rotativa. Então tem gente chegando na cobertura o tempo todo. Então várias vezes você tem que retomar a informação, mas retomar de um jeito que não fique igual, que não fique repetitivo, porque quem chegou antes vai ouvir de novo a mesma informação. Como é que você pode construir de outro jeito? Enfim, tudo isso é uma preparação que começa antes e vem desse trabalho de pesquisa que a gente faz. Começou o debate. Olá,
Boa noite a todos. Boa noite. A partir de agora você acompanha um encontro histórico nos estúdios da Band em São Paulo. Quando começa o debate, a cobertura ganha outra dinâmica, porque quem transmite o debate oficialmente é a Band, e aí tem transmissão simultânea em outros canais, inclusive na Band News FM. E a gente continua cobrindo os intervalos também para o rádio, para quem está no rádio. E aí nós nos dividimos mais uma vez. O Fábio França ficou dentro do estúdio do debate, acompanhando justamente esses bastidores de respiro, né? Quem está conversando com quem está muito nervoso, manifestando um nervosismo ali com assessores, quem está tranquilo, quem está fazendo isso ou aquilo. O Renan foi para uma sala digital montada em parceria com o Google, em que ele tinha acesso aos termos, às palavras, aos nomes mais procurados em vários momentos do debate, e eu fiquei no lounge que levava à sala digital e que dava acesso à sala que recebeu a plateia. Opa, peraí, que essa sala da plateia eu quero saber em detalhes, porque aconteceu muita coisa ali. Mascote da milícia! Cala a boca! Cala a boca! Chega! Cala a boca! Cala a boca! Daqui a pouquinho a Gabi volta para contar o que rolou na plateia, mas antes eu vou chamar o Renan para falar sobre essa sala digital, e eu vou aproveitar que a gente está pulando de uma integrante da Rádio Guarda-Chuva para outro integrante da Rádio Guarda-Chuva, e eu vou fazer uma micropausa. Bom, nós vamos fazer um intervalo aqui. Mas é bem rapidinho, só para eu te lembrar que tem muita coisa boa para ouvir na Rádio Guarda-Chuva, inclusive o mais recente episódio da Rádio Escafandro, do Tomás Chiaverini. Se você é ouvinte do Escafandro e lembra do episódio clássico Suco de São Paulo, o Tomás acaba de publicar uma espécie de Suco de São Paulo 2, agora com o título De Volta para São Paulo. Ele de novo sai andando pela cidade, só que dessa vez na companhia da mais nova celebridade dos podcasts, o Chico Felitti. Onde está indo, Chico? Na DED. Uma casa noturna, uma boate. Uma das poucas que sobram em São Paulo, que é inclusive uma coisa que me deixa triste. Claro que ir numa boate em 2022 é uma aventura estranha por si só. Depois de 2 anos de pandemia, simplesmente voltar a fazer algumas coisas que a gente fazia antes já é meio estranho. Mas, no nosso caso, tem algumas camadas extras de estranheza. Se você ainda não ouviu esse episódio, acabando aqui, pula pra lá, se liga também nos outros podcasts da Guarda-Chuva, incluindo Finitude e Dissidentes, onde você ouve o Renan Suquevicius, que hoje tá aqui no Vida em outra função, a função de repórter na cobertura do debate. Oi, Rodrigo, vamos lá. Então eu vou te contar um pouco de como é que foi essa experiência lá na sala digital. Vamos nessa, Renan. Bem-vindo mais uma vez ao Vida. Conta aí pra gente o que era exatamente aquela sala e quem tava por ali. Boa parte da cobertura eu fiquei dentro dessa sala digital e havia dentro dessa sala mais jornalistas, né? A expectativa era de 120 jornalistas ali de vários outros veículos acompanhando. Então era muito legal estar dentro dessa sala que foi montada no estúdio que estava exatamente ao lado do estúdio principal, onde estava o cenário do debate. E nessa sala digital a gente conseguia acompanhar, então, ver pelos telões o debate rolando e ver também os demais colegas trabalhando. E tinha gente ali de emissoras nacionais, internacionais, de jornais, de portais de notícias, gente fazendo minuto a minuto. Então era muito interessante acompanhar o trabalho ali acelerado dos colegas, tentando extrair tudo que estava sendo dito ao vivo e retransmitir, passar adiante seus respectivos portais, sites, enfim. O Renan fazia as entradas ao vivo na rádio durante os intervalos, sempre ali da sala digital, com todas aquelas telas coloridas. Primeiro que estava incrível aquele estúdio, né? Era uma coisa extremamente futurista, com telas gigantescas, era um negócio bem bonito, bem impressionante. Eu que adoro televisão, sou fã de televisão e estou tendo a oportunidade até de fazer reportagens para televisão agora, eu me encanto muito com a parte técnica, assim, né? Então era um estúdio incrível, luzes lindas, um cenário lindo e havia ali várias telas com dados, né? Era a sala digital de dados numa parceria que a Band fez com o Google. Este ano, a Band selecionou 160 temas que foram monitorados pelo Google. Toda vez que alguém digitava na caixa de busca do site, aparecia na estatística, minuto a minuto, nesses telões da sala digital, que recebeu 120 pessoas. Então, a gente conseguia ver a reação das pessoas na internet. Então, se um tema era abordado, por exemplo, 2 momentos que ficaram bem marcados. Se falou no começo do debate, no primeiro bloco, sobre corrupção. E aí o tema corrupção apareceu. Corrupção que estava em último lugar às 6 da tarde, passou o tempo inteiro até
o bloco que eles começaram a falar sobre corrupção e passou para primeiro lugar. Foi a primeira vez que a gente viu isso acontecendo em 4 horas. E iam mudando também as buscas ali pelos candidatos ao longo do debate. Quem se saía mais, quem se destacava em determinado momento, aparecia primeiro ali no topo da busca. E a gente teve uma alteração em relação ao início, né? Quando os candidatos estavam chegando aqui na emissora foi uma coisa, e agora a gente vê que Jair Bolsonaro segue despertando maior interesse, e agora Soraya Tronic também e Simone Tebet, que falaram bastante nesse último bloco, já mudou, agora às 10h36, estão ali despertando mais interesse. Claro que isso não significa exatamente uma preferência, não tem um peso de uma pesquisa, né, como a da Datafolha, da Quest, é só uma busca, uma impressão dos eleitores. Mas é curioso sentir essa reação, né, das pessoas enquanto elas estão assistindo pela televisão, ou ouvindo pelo rádio, ou vendo pelo YouTube, elas estão pesquisando na internet. Acho que isso é, inclusive, uma característica interessante do próprio debate da Band, que é extremamente tradicional, que tem aquela trilha tradicional, são 40 anos realizando os debates, desde aqueles primeiros, né, aquele de 89 com a Marília Gabriela. Pelas regras, cada um tem 3 minutos para responder. Tentando controlar todo mundo durante o debate. Aqui só não estão os uruguaios. Momento. Aqui só não estão os uruguaios. Deixa eu fazer uma proposta. Vamos chamar os comerciais e a gente vai resolver isso. Deixa eu fazer uma... E como bolsista e como... De lá pra cá, tudo evoluiu, inclusive a tecnologia. Agora as pessoas assistem TV com o celular na mão, ou assistem a TV, um conteúdo que é da televisão, no próprio celular, né? E fazem essa migração, né? Estão falando no Twitter, no Instagram, no Facebook sobre um conteúdo que está sendo transmitido e que foi assistido por muita gente. No YouTube teve mais de 1,5 milhão de pessoas acompanhando simultaneamente. Então foi muito curioso estar ali na sala digital e acompanhar essa impressão, essa sensação, né? De ver as pessoas reagindo pela internet ao que estava acontecendo dentro de um estúdio de TV. Com licença. Obrigado, Renan. Acabou seu tempo. Não, Renan sabe que aqui ele fala o tempo que ele quiser. Eu tenho que chamar o próximo bloco. Eu sei, Gabi, vamos pro próximo bloco com a outra Gabi, a Gabriela Maier, que vai voltar para contar os bastidores das confusões na sala da plateia. Mas antes eu só queria recomendar para você que tá ouvindo, não sei nem se você já tinha nascido em 1989, ou talvez você ainda fosse uma criança, mas depois busca aí esse debate da Band de 89, tem a íntegra no YouTube. Impressionante a atuação da Marília Gabriela. Ela sozinha, cercada assim, por algumas das maiores raposas políticas que esse país já teve, o jeito como ela conduz o debate, como ela segura aquele povo, gente, é Maluf contra Brizola, contra Caiado, contra Lula, sem falar numa plateia ensandecida dentro do estúdio. Antes de terminar esse bloco, eu gostaria de dizer, por gentileza, à plateia, que infelizmente vocês não estão convidados para debater. Aqui os debatedores estão aqui ao meu lado. No próximo bloco, com licença, no próximo bloco, os jornalistas convidados vão fazer perguntas a candidatos sorteados. Até já. Muito bem, pelas regras do sorteio do Vida, o jornalista que vai fazer a pergunta sou eu mesmo e a candidata sorteada para responder é a Gabriela Maier mais uma vez. A pergunta é: o que foi que rolou na sala da plateia? Era uma sala em que os apoiadores, as pessoas que foram com os candidatos e que queriam assistir ao debate, foram colocadas para assistir. Essa foi uma peculiaridade desse debate, porque normalmente a plateia fica dentro do estúdio em que o debate está acontecendo, mas dessa vez optou-se por colocar em uma sala separada. Então foi uma sala montada com televisores, telões, e as pessoas estavam ali. Estavam os apoiadores de todos os candidatos juntos, todo mundo assistindo junto no mesmo espaço, ainda que estivessem distantes. Por exemplo, os apoiadores de Lula e Bolsonaro estavam em partes distantes da sala, mas era a mesma sala, então todo mundo tinha acesso um ao outro. Quando começou o debate, algumas pessoas até nos bastidores, né, falaram: puxa, tomara que não dê confusão, né? Tomara que seja tudo tranquilo. Aconteceram várias brigas, várias confusões durante o debate. Eu estava acompanhando o debate ali desde o primeiro momento. O ex-ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, estava um pouco numa posição meio líder de torcida, meio organizador de torcida, assim. Então, desde que o debate começou, ele estava instigando as pessoas que estavam com ele a apoiarem, gritarem, manifestarem reações com entusiasmo. O maior da gente ser mentiroso!
Em determinado momento, isso levou a uma confusão. O André Janones, que inclusive concorre agora a deputado nessa eleição, é apoiador do Lula, assumiu uma liderança da campanha do Lula nas redes sociais, então tem sido uma figura importante, e eles começaram a se estranhar. Algumas pessoas que estavam ali na sala pegaram o celular para gravar o tumulto, né? Esse registro específico que a gente está ouvindo aqui é de Liel Marim, cinegrafista do UOL. E houve confusão, um foi para cima do outro, precisou separar, né? A segurança precisou separar os dois. Não, calma, se tirar ele. Vou tirar ele. Não, ele veio me xingar. Eu só saio, não, então eu saio junto com ele. Eu saio junto com ele. E depois essa confusão voltou a ser registrada. Sérgio Camargo também envolvido nessa confusão, também se estranhou com o André Janones, um foi pra cima do outro mais uma vez. Essa com o Sérgio Camargo, ela começa quando o Janones estava dando uma entrevista sobre a confusão com o Salles. Um dia depois, que é frouxo, ficou com medo do Esse vídeo é do Metrópolis, e aí mostra que o Nicolas Ferreira, aquele vereador bolsonarista de Belo Horizonte, ele começa a provocar, o Janones responde, e aí de uma vez ele discute com o Nicolas, com o Adrilles Jorge, um comentarista de direita da Jovem Pan, que é candidato, que começa a fazer uma dancinha, uma coisa super esquisita, e o Sérgio Camargo, como disse a Gabi, ex-presidente da Fundação Palmares, também candidato. Resumindo, o circo estava armado. vagabundo, mascote da milícia. Cala a boca, vagabundo. Cala a boca, vagabundo. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Enfim, foi um pouco diferente ver essa cobertura, porque eu nunca tinha visto nessas 3 edições de eleições, né, que eu acompanho o debate, eu nunca tinha visto algo assim acontecer. Quando acabou o debate, teve uma edição especial do programa Canal Livre da Band, que também foi ao ar pela Band News FM, então a Gabi e o Renan não precisaram ficar lá para fazer aquele pós ao vivo na rádio. Acabou o debate, os repórteres estavam liberados, e a gente pôde ir para casa, aquela coisa, né? Aquela confusão para sair, você chega em casa, demora para chegar em casa, por questões de segurança, né? Ficam as ruas bloqueadas do entorno, tem muita segurança na rua, muita polícia, então é difícil conseguir carro para ir embora, eu não tenho carro, a gente ficou um tempão esperando para conseguir ir embora, e aí chegou em casa, cabeça a mil, né? Porque você fica agitado, é uma cobertura que te deixa tenso o tempo todo, porque você tá ao vivo por muito tempo, então você não pode escorregar, né? E aí até desligar a cabeça, você vai dormir de madrugada. E aí sim, um descanso justo, que obviamente só durou uma madrugada mesmo, porque no dia seguinte já teve muita repercussão, muito trabalho de novo, mas para os jornalistas que têm a chance de cobrir aquele evento, é uma oportunidade especial. É um aprendizado muito interessante, até porque você está junto com muitos colegas, né? A cobertura política, a cobertura de eleições especificamente, tem essa particularidade que tem muitos repórteres juntos nos mesmos espaços. Então, quem cobre agenda, quem cobre debate, está sempre junto com outros colegas. E é muito interessante ver como as pessoas trabalham, o que cada um faz de diferente, o que você pode aprender com um e com o outro. Nossa, o jeito que essa pessoa se posiciona é legal, o jeito que essa pessoa conduz isso é bacana. O que eu posso aprender, né, com os meus colegas? Então eu acho sempre uma cobertura muito rica, sabe? A gente sai sempre, acho que mais sabido um pouco dessas coberturas, porque além de a gente mesmo ir aprendendo o que funciona pra gente, né, ir testando e falando, nossa, dessa vez eu mandei mal nisso, vou melhorar da próxima vez, tem essa observação do outro que acaba servindo como comparação, e acho que isso também ensina muito. Que é bem a nossa pegada aqui no Vida, né, de aprender com os métodos dos colegas. Por isso que eu quis fazer esse episódio, que não estava previsto na série, foi meio uma maluquice produzir meio às pressas, mas foi uma chance imperdível de trazer Renan e Gabi para contar um pouquinho dessa experiência. Acho que é isso, Rodrigo. Acabei de ver que eu gravei praticamente um podcast, você me desculpa. Imagina, Gabi. É o hábito. A sua xará, a Gabi, não tá aqui para controlar o tempo das falas, e isso é ótimo. Eu espero ter contemplado aí pontos importantes dessa cobertura, que faça sentido para as pessoas ouvirem. Foi excelente e muito útil para todo mundo, tenho certeza. É isso. Obrigada pelo espaço.
Obrigado, Gabi, obrigado, Renan, vocês são de casa aqui no Vida, e você que tá aí ouvindo, você sabe que esse podcast tem muito essa linha dos bastidores do ofício jornalístico, né? E nesse caso específico do debate, eu queria terminar com uma pequena dose de reflexão também. Já falei sobre isso no Twitter, mas queria trazer essa ponderação aqui pro episódio, um comentário rápido sobre um tema que tá sempre aqui no Vida, que é diversidade e inclusão. A gente teve entre os candidatos a presença de 2 mulheres, a Simone Tebet e a Soraya Tronic, e entre os jornalistas que fizeram perguntas, várias mulheres, algumas inclusive que têm sofrido ataques misóginos, como a Patrícia Campos Melo, a Vera Magalhães. A Vera foi atacada pelo Bolsonaro durante o debate, uma postura mais uma vez lamentável de um homem que tem um desprezo e um ódio pelas mulheres, né? Mas os temas relacionados às mulheres estiveram presentes ali graças a Simone, a Soraya e as jornalistas. Por outro lado, a questão racial, por exemplo, passou longe do debate. Todos os candidatos eram brancos e todos os jornalistas que fizeram perguntas eram brancos também. Logo de cara eu preciso dizer aqui que o tema racial também deveria ser uma preocupação dos brancos, né? Candidatos e jornalistas brancos também podem levantar questões sobre racismo, mas na prática a gente sabe que não é o que acontece. E a ausência total de jornalistas negras e negros na hora das perguntas criou um cenário que em 2022 não dá mais pra gente aceitar. Também não tinha nenhum jornalista indígena, não tinha nenhum jornalista transgênero, não tinha nenhum jornalista com deficiência, não tinha nenhum jornalista periférico, e o resultado é que não se falou de nada disso num debate com pessoas que se candidatam a presidir o país. Então fica esse registro de que na hora de montar um corpo de jornalistas para fazer perguntas num debate presidencial, ou em qualquer debate ou em qualquer programa, não dá mais para aceitar que o critério de diversidade seja ignorado. Não dá mais. Espero que fique essa lição aí para os próximos eventos. Conta pra mim o que você acha sobre esse tema, marca o Vida nas redes sociais, @vida_jornalista no Twitter e no Instagram, conta o que você achou do debate, da cobertura jornalística, o que você achou desse episódio, claro. E eu queria pedir licença a vocês para dedicar não só esse episódio, mas a série Eleições inteira ao queridíssimo Elton Fraga, que morreu exatamente na noite do debate. O Elton, além de grande jornalista com quem eu tive a honra de trabalhar no Jornal do Brasil, era uma pessoa muito generosa, de verdade, e também um ouvinte apaixonado do Vida, um divulgador feroz do podcast, apoiador do Vida desde o início. Inclusive 2 dias antes ele tinha me mandado uma mensagem no WhatsApp, todo feliz, dizendo que tinha aumentado o valor do apoio, e eu super agradeci, a gente se falou, enfim, e depois aconteceu o que aconteceu. Então, como o Elton gostava muito do Vida, eu acho que essa decisão de fazer um episódio a mais na série e dedicar a ele fica sendo a minha homenagem para esse grande cara. Obrigado, Elton. Obrigado a você que ouviu até aqui. E o Vida volta na semana que vem, no dia 8 de setembro. Um abraço, um beijo.